Ó, olha aqui, ó. Então, às vezes, tem equipamento de medição de vazão que mede essa frequência desses vórtices aqui. Então, está relacionado com a própria velocidade, a própria vazão do escoamento. Então, tem equipamentos, né? Às vezes pode ser muito rápida a vazão e eu meço a frequência dessa vibração que dá, né? Então, notem aqui, ó, a camada limite vem aqui e depois descola aqui. O escoamento ideal seria que isso aqui abraçasse isso aqui. Então daria o menor arraste possível. E é por isso que eu faço aquela carenagem em volta aqui de uma superfície, para não ter esse descolamento, essa turbulência, porque daí eu tenho uma recuperação da pressão, eu volto a aumentar a pressão. Aqui não, aqui eu fico praticamente igual à pressão atmosférica. Então se eu coloco algum sistema assim, notem que ele aqui ele recupera a pressão e dá um vórtice. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra peça no mesmo diâmetro para a gente comparar. Aqui, ó. Olha o tamanho do vórtice que dá aqui, ó. Significa um grande arraste. Vamos separar um pouco mais aqui. Alguém segura aí. Então, isso aqui está relacionado com arraste. O tamanho dessa esteira que forma atrás, ó. Muito maior do que essa aqui. E aí quando você começa a girar, por exemplo, o avião lá que caiu, ó, você começa a ter o descolamento aqui, ó, da camada limite, um vórtice muito grande, ou seja, um arraste muito grande, e com isso a potência do motor não é suficiente para manter essa força contra o vento, e a velocidade vai caindo. É isso que aconteceu aquele acidente lá. Então, é claro que o ideal seria eu ter um arraste zero aqui. Eu poderia fazer isso aqui se fizesse muito longo aqui, ó. Aí eu teria essa curvatura muito pequena e que não teria descolamento. Só que se eu fazer muito longo, eu tenho duas formas de arraste. Um é arraste de pressão e outro é arraste de atrito, o nosso μ e UDY. Aí eu começo a ter uma vezes a área, né? A força é tal vezes a área. Eu começo a ter uma área muito grande aqui, se eu fazer essa carenagem muito longa. E aí eu começo a ter um atrito, uma força de arraste de atrito também, que acaba sendo maior. Então, eu começo a perder, né? Então tem uma relação custo-benefício aí de qual é o tamanho dessa carenagem que eu faço atrás, para ter a melhor relação E aqui eu consigo ver, por exemplo, se eu coloco alguma coisa assim, né? O escoamento, imaginando aqui fosse um prédio com alguma coisa, por exemplo, podia ter. Aqui a gente não tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui isso aqui. Nós tínhamos justamente para ver Ah tá, esse aqui dá para usar aqui. Esse aqui dá para ver dessa maneira. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é a placa de orifício, né? Eu aumento a velocidade, aqui eu tenho a diminuição de pressão. É claro que tem um efeito duplo aqui, que eu tenho um escoamento em barragens, em canais, né? Vocês vão estudar isso em hidráulica, né? Esse fenômeno aqui, ó. Quando tem ressalto em canais, né? Escoamento aberto em canais. A gente está considerando só em 2D, né? A gente tinha aqui, só que não tem mais. Mas como se fosse uma edificação. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui, ó. Aqui vocês notem uma recirculação aqui atrás. Imagine se aqui fosse uma edificação. Aqui, se você abrisse uma janela aqui, ia dar pressão positiva e entrar ar para dentro. E se vocês abrem uma janela aqui atrás, tem essa recirculação que dá uma pressão negativa. O ar vai entrar aqui para dentro. Então, você pode usar sistemas de ventilação, dependendo de como você queira fazer o teu. Claro que aqui teria que estar repartido no meio aqui, né? Teria que ter uma divisória aqui, senão esse vento aqui, claro que sairia para lá, né? Se você tem uma divisória que impede, você teria ar entrando aqui, desse sentido, e ar entrando aqui também, porque dá uma pressão negativa, não é ar saindo. Aqui um carro, Fiat Uno,
Caramba. Uma belina, né? Uma belina. Notem que aqui é o arraste do carro, né? É a força que você tem que ter. Então se ele fosse assim, ó, ele daria um arraste menor. Ele colaria essa camada limite aqui. E às vezes o que tem aqui, aquele aerofóliozinho aqui que é colocado aqui, é porque às vezes, claro, ele não vê as condições de escoamento reais, né? Você tem esse descolamento, começa a descolar mais aqui para trás, mais aqui para frente. E aí você tem uma esteira maior. Então às vezes aquele aerofólio colocado aqui impede que esse descolamento da camada limite migre aqui para frente. Então, é uma das funções, né? E é claro, para tudo isso tem que ter um carro de boa aerodinâmica, não ter muito ressalto, senão você já começa a ter descolamento aqui. Então numa berlina não adianta nada, mas um carro que tem mais, né, os vidros mais sem tanto ressalto, mais aerodinâmico, acaba tendo uma influência. A berlina tem seu charme, a berlina, mas... Tá. Esse aqui é o meu. Esse aqui eu não sei o que a gente consegue ver com esse aqui. Ah, esse aqui é um Venturi. Olha aqui como o Venturi tem um descolamento, quer dizer, mais ou menos, né? Ainda tem, não está o ideal, né? Ainda eu vejo vórtices aqui, ó. Isso é uma causa de perda de carga, né? O ideal seria que ele fechasse aqui, abrisse e saísse retinho aqui sem problema. Então, ainda tem um descolamento aqui. Dá pra ver que em volta Velocidade zero, exatamente. Ó, mais uma utilidade que eu não tinha pensado, né? Dá pra ver a velocidade zero efetivamente, né? Claro que aí tem claro que aí tem um efeito de tensão superficial dessa espuma também, né? Mas a gente não fala, só fala E eu ainda, último, queria mostrar para vocês, tem túnel de vento ali na outra salinha.